Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, meu Pai, Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Jesus começa a fazer os seus milagres, os primeiros em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, e querem retê-lo, porque ficam impressionados com as curas que fazem. E ele fala que não, que ele tem que ir para outras cidades, que ele começa a perambular pelas várias cidades de Israel, na Galileia, na Judéia. E mais para frente vai dizer para os apóstolos: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. E comenta São Marcos: havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. De fato, a rotina de Nosso Senhor se torna muito intensa, e a tal ponto do evangelista ter que dizer isso, né? Nem para comer eles tinham tempo direito, né? Para descansar, para dormir. É uma sensação frequente na nossa época, no mundo de hoje, essa intensidade das coisas, os compromissos. É algo também que a gente vai experimentando mais conforme a gente vai avançando na vida, na idade, e os estudos e as provas. Quando a gente é pequeno, os compromissos, quando a gente é criança, né, são muito débeis, e daqui a pouco, começa a ter mais pressão, começa a ter mais necessidade de mostrar resultados, começam a surgir os prazos na prova, na vida profissional, e aquilo pode gerar uma sensação, às vezes, de certo cansaço, né? Normal que aconteça. E é importante saber lidar com isso. Uma pessoa me falava esses dias, me ficou marcado como ele estava assim com uma certa depressão e inclusive muito chateado com Deus por permitir aquilo, tudo aquele sensação de vazio, até que ele dormiu ali, teve 3 ou 4 noites de sono bem dormidas, exorcizou todos os seus demônios, né? Porque não estava acostumado a viver um estado de cansaço crônico que fazia com que tudo fosse cinza. E a gente pensa em soluções muito assim sobrenaturais, quando é um problema muito prático ali, muito humano, que a solução está ao alcance da mão. E é importante mesmo, Deus quer que a gente tenha essa humildade de saber descansar, de saber medir as nossas forças. Como no próprio Evangelho a gente vê Jesus chamando para os apóstolos para um lugar à parte, para que descanseis um pouco. Ele mesmo dormia, e era importante que fizesse, né? Então a gente vê que é importante isso, mas que ao mesmo tempo é importante cansar-se, né? É importante necessitar do descanso, porque antes eu me cansei. Se Jesus sente a necessidade do descanso uma hora, é porque antes põe um ritmo muito intenso na sua atividade, e assim, nesse ritmo inclui os seus apóstolos, que vão junto a ele, saindo pelas cidades. Ele vai lá falando, pregando, fazendo milagres. E nisso Nosso Senhor também nos deu exemplo em tudo, também nisso. Todos nós temos, é verdade, energias limitadas, e é importante essa prudência na administração dos recursos também, das nossas energias. Mas também é importante saber que essas energias existem para ser gastas. E muitas vezes exageramos nesse instinto de preservarmos, nesse cálculo de como minimizar os nossos esforços. E esse exagero, de uma maneira, é o que a gente poderia chamar de preguiça. Esse vício que é um dos 7 pecados capitais, um vício tão conhecido, tão falado, né? A preguiça.
Inclusive um vício assim, algo simpático, a gente faz até piadinhas, né, sobre a preguiça, né, que leva até às vezes a soluções engenhosas, porque eu estou com preguiça, aí a pessoa inventa uma maneira de minimizar os esforços, que muitas vezes é bom, né, a criatividade, a engenhosidade, mas existe um porém. Não podemos, ou mais de um inclusive, né? Não podemos deixar-nos enganar por esse vício, que é um vício pernicioso, que é um pecado, os pecados capitais, que é uma das doenças fundamentais da alma, a preguiça. Em primeiro lugar, eu vou dar 3 pontos, né? Em primeiro lugar, porque a preguiça aparentemente inocente de hoje implica a triste mediocridade de amanhã. E essa é a primeira ideia. Se a gente se deixa dominar pela preguiça, se a gente não luta contra ela, ela vai ter consequências pouco engraçadas na nossa vida, como são a instabilidade profissional, porque a pessoa, sei lá, está sempre faltando, não tem compromisso, não chega na hora, não tem compromisso também com as amizades, e assim vai deixando amizades quebradas pelo caminho da vida, até na vida familiar, com o cônjuge, com os filhos, dá trabalho, não é verdade? Ser um bom pai, uma boa mãe, buscar ali um colégio, cuidar da educação, da saúde, insistir ali na alimentação, por mais que o filho não queira, mas eu insisto, estou disposto a me cansar pela saúde do meu filho, pela sua formação profissional, intelectual, espiritual. E o preguiçoso não está disposto a fazer esforço, né? Ele vai pelo caminho mais fácil, ele não é capaz daquilo, ele não está treinado para aquilo. Temos sonhos muito bonitos todos na juventude que poderiam ficar pela metade e ficam, muitas vezes por causa do imposto que pagamos a esse vício. Lembro um colega de colégio que era muito inteligente, melhor aluno da turma, depois a gente se cruzou outra vez, eu mudei de colégio, a gente se cruzou outra vez na universidade, na engenharia, e acho que uma matéria ou outra, a gente recebendo uma prova juntos ali, acho que era álgebra linear, alguma coisa assim. E ele não tirou uma nota muito boa, não. E eu falei, tuas notas são... E ele me disse que era mais ou menos assim, as notas não eram um bom aluno, não tirava boas notas. E ele, sei, no do colégio eu sabia que ele era muito inteligente, assim. E eu falei, mas eu vejo que tu poderia ser um grande engenheiro, né? Tu poderia ter a tua capacidade intelectual. E ele me falou, não, é verdade, eu acho que eu podia sim. Mas aí ia ter que estudar, né? Ele falou assim, que para mim foi deprimente ouvir essas palavras, né? Eu ia ter que estudar. Então, eu não estudo, então eu vou ser um engenheiro medíocre mesmo, vou levar as coisas com a inteligência que Deus me deu, mas sem pôr esforço. Então o resultado vai ser meio medíocre, vai ser. A preguiça é isso, né? Essa autossabotagem que nos impede de ser o que poderíamos ser. Joseph Pieper, esse filósofo alemão, diz: a preguiça significa, antes de mais nada, que o homem renuncia à altura da sua dignidade. Não quer ser aquilo que Deus quer que seja. É uma renúncia. Eu tenho que custar, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. É um desistir. Desistir, no fundo, de nós mesmos, dos projetos que a gente poderia chegar a realizar, de tudo que a gente poderia chegar a ser. E a pessoa vai incorporando esse hábito de desistir, vai escolhendo ser menor do que poderia ser menos do que o seu coração lhe pede, porque o nosso coração pede coisas grandes, pede façanhas, pede heroísmos, pede grandeza. Os nossos desejos têm isso. E por isso o preguiçoso sempre é um frustrado, no fundo. Não fica satisfeito de dizer, não, que bom, né? Eu sou um medíocre, mas que bom que eu, no fundo, não sei me esforçar. Não, isso não satisfaz ninguém. Seremos francos, né? Não satisfaz ninguém. Satisfaz sim, suou a camisa lá e ganhou a medalha de ouro, com muito esforço, com muito empenho. Aí vem a glória de ter feito a façanha, de ter superado os próprios limites. Isso sim preenche o nosso coração.
agora isso está ali sem fazer nada, Não. Diz o livro dos Provérbios, os desejos matam o preguiçoso, porque as suas mãos não querem trabalhar. Interessante, né? Os desejos matam. Porque depois eu queria, mas depois o meu coração quer, mas as minhas mãos se recusam, fazem greve, porque não querem fazer esforço, não foram treinadas para isso. Importante encarar as coisas dessa maneira, como derrotas. Me deixar levar pela preguiça é uma derrota minha ao comodismo. Implica sacrificar as grandes metas da vida no altar dessa vida cômoda, do pouco esforço. Não podemos fazer isso, não podemos viver uma vida pela metade. Ponto de caminho diz assim: amanhã, algumas vezes é prudência, muitas vezes é o advérbio dos vencidos. Interessante, né? O advérbio dos vencidos. Amanhã eu faço. Perdeu essa batalha. Poderia ser feito hoje. Então, deveria ter feito hoje. Não jogar para amanhã. Não empurrar com a barriga. Não deixar para depois. É o advérbio dos vencidos. Bom que a gente pense, quantas vezes eu fui vencido hoje, nessa semana, e quantas vezes eu venci com a graça de Deus. Outro lugar de São José Maria em caminho: vence-te em cada dia, desde o primeiro momento, levantando-te pontualmente a uma hora fixa, sem conceder um só minuto à preguiça. Se com a ajuda de Deus te venceres, muito terás adiantado para o resto do dia. Desmoraliza tanto sentir-se vencido na primeira escaramuça. É o minuto heróico que dizia São José Maria, já o citávamos na meditação passada do outro sábado, sobre a rigeza, o momento quando toca o despertador, que eu já saio da cama e pronto, né? Não tem conversa, bem, já é uma batalha vencida. Por mais que eu esteja ali meio zonzo de sono e meio, né, sem como que fui atropelado por um caminhão, me sentindo ali meio... Mas eu venci a batalha, isso que importa. Não interessa se eu fui ferido, se eu cheguei lá no castelo inimigo sangrando, ou sem uma perna, que seja, mas eu ganhei a guerra. Ganhei. Temos que começar cada dia assim: vence-te desde o primeiro dia, com essa luta contra a preguiça. Num plano um pouco mais sobrenatural, os padres da igreja falam da assídia, que é o equivalente, digamos assim, quando a gente fala, né, dos 7 pecados capitais, gerar mais essa versão da preguiça chamada assídia, que é a preguiça espiritual, que é a preguiça no plano assim da vida de oração, da vida de piedade, essa renúncia à santidade, essa alta vocação que recebemos no nosso batismo, chamados a ser perfeitos, como diz Jesus, né? Como vosso Pai Celestial é perfeito, santos como vosso Pai, como Deus é santo, porque eu sou santo. E eu falo, não quero não precisa tudo isso, já está bom assim. Eu até poderia rezar mais, ler com mais profundidade o Evangelho, crescer na minha devoção à Eucaristia, à missa, confessar com mais frequência, mas ia dar trabalho, né? Então, eu me contento com ser um cristão medíocre. Pena, né? Uma pena se a gente renuncia ao chamado de Deus para coisas maiores espiritualmente. Como Jesus fala na parábola do banquete, as desculpas dos homens convidados para o banquete: comprei um campo e preciso vê-lo, rogo-te que me des por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me dê por escusado. Casei-me, por isso não posso ir. Desculpas, que deixam a nossa vida espiritual pela metade, porque tem que fazer aquilo, porque tem o trabalho, porque tem esse compromisso social, porque... Vencer as desculpas, saber investir na nossa vida espiritual. O Padre Rubens usa essa expressão que eu acho interessante, né? Ele fala católicos minimalistas e católicos maximalistas. Minimalista é o mínimo, a lei do mínimo. O que é obrigatório? Aí a missa aos domingos, é preceito, já tem muitos que nem isso, né? Mas é a obrigação do católico, é a missa ao domingo, confessar ao menos uma vez ao ano, comungar uma vez ao ano. Pronto, fiz isso, não estou pecando mortalmente, eu estou cumprindo. Mas é lógico que o amor pede mais, né? A nossa vocação que recebemos no batismo pela santidade nos pede muito mais. E vale a pena muito mais, e vale a pena não renunciar a tudo que Deus sonhou com a nossa vida, né? Então, vencer a renúncia, que é a preguiça.
Você poderia dizer que a preguiça é uma escolha imediatista? Ou seja, eu escolho ter um prazer agora, uma alegria agora, e pagando o preço que depois eu não vou ter, ou seja, eu podia estudar e aí ia ter alegria de ir bem na prova. Ou eu posso não estudar e viver a alegria agora de descansar, de assistir esse episódio dessa série, de ficar aqui jogando videogame. Então, é uma alegria depois e uma alegria antes. Eu escolho, qual que eu quero, agora ou depois? Será que é isso? Bem, mais ou menos. Não há dúvida que existe algo disso, que a opção pela preguiçosa é a fuga daquilo que custa de forma mais imediata, né? E pelo contrário, trocar o esforço pelo prazer, pelo comodismo. Mas, ao mesmo tempo, não se trata só de, eu sacar um dinheiro agora ou depois. Eu posso comer um chocolate, posso comê-lo agora ou daqui a uma hora. Acho que eu prefiro comer agora, já estou com fome. Não é exatamente isso, não é só uma questão de estabelecer um horário para as coisas. A ação preguiçosa nunca é meramente neutra. É ruim, é propriamente ruim. No conjunto, é a ação que não faz sentido, que me prejudica, que me vai fazer, no final, sofrer mais, ou ter menos alegrias, menos prazeres. E essa é a segunda ideia, então, que eu queria explorar um pouquinho aqui nessa nossa reflexão, né? A preguiça é uma promessa mentirosa. É um querer fugir da dor que vai acabar nos trazendo mais dor. Esse exemplo concreto do minuto heróico, né? A pessoa que, 5 minutos, só mais 5 minutinhos, né? O soneca, o snooze. E a pessoa fica lá, mais 5, aí que viram 10, que viram 30, e aquilo não resolve o seu problema de sono, ele vai acordar depois de 5 minutos, 10 minutos com o mesmo sono que estava antes. E pelo contrário, agora ele tem isso sim, né? Ele tinha aquele tempo previsto, marcadinho para poder tomar café, para poder chegar no trabalho, na universidade, na primeira aula, e aí ele comeu aquele tempo ali na cama, e ele vai sair estrambelhado e não vai tomar um negócio ali, vai passar amanhã com fome, porque ficou desconfortável, porque esqueceu de não sei o que, da roupa, gastou mais dinheiro com o transporte do que precisava. Então vai gerar toda uma complicação por algo que vai, em geral, durar mais tempo, por uns 5 minutos ali que não serviu para nada, uns 10 minutos que não serviu para nada. E o que acaba acontecendo? A pessoa já vai vendo que chegou atrasado, então ela começa a pôr o despertador para acordar mais cedo, porque ela sabe que vai precisar daquele processo de soneca. E é curioso então, né? Porque no fundo o preguiçoso acaba tendo que dormir menos. Esse é o paradoxo. Porque ele tem um compromisso importante, que então ele tem que marcar ali 1h30 antes de acordar. Se ele não fosse preguiçoso, ele podia marcar 40 minutos, 1 hora, e ele podia dormir mais meia hora, sem ficar naquela coisa de acorda, desperta e volta a dormir, que é sempre um sono ruim, né? Ele podia dormir direto, sim, e na hora que tocou bem, agora sim ele acorda e pronto. É o paradoxo, né? Da preguiça que nos quer fazer fugir do sofrimento, mas que acaba nos fazendo sofrer mais. O preguiçoso sofre mais do que o dirigente, isso é muito claro de enxergar. E se vê, né, nos atletas, se vê, a gente falava disso na meditação passada também, né? A vida é dura para quem é mole. E pelo contrário, os que maltratam o próprio corpo, os atletas, são os que têm mais saúde, os que têm mais bem-estar, dormem melhor, estão sempre bem fisicamente, né? Diz Cassiano, os que não querem fazer nada se condenam por sua inatividade a uma agitação contínua. Porque a pessoa não se organizou, porque por preguiça, então ela está sempre um pouco uma aflição ali no fundo, de será que tem alguma coisa pendente aqui solta que eu não soube me organizar e estar atento, e se ele vai estourar alguma bomba aqui, porque eu fui, né, na base da cuca fresca, jogando a coisa para frente, a pessoa sofre, né? Eu acho uma imagem interessante. Imagina que te amarram no cavalo, e uma corda ali, um nó que não consegue desfazer, e põe o cavalo para correr. E aí o cavalo começa a correr, e tu estás amarrado nele, aí me parece que há 2 opções básicas. Ou uma se agarrar numa árvore, numa raiz, numa pedra, e aí o que vai acontecer? Não vai dar muito certo, né? O cavalo é mais forte do que eu, então ele vai me puxar, e aí eu vou, e alguém gritar, alguém para esse cavalo, tentar me agarrar aqui, batendo com a cabeça ali, sendo puxado ali pela perna, não sei, né? E sofrendo, me arranhando inteiro. Essa é uma opção que não parece muito feliz.
Qual que é a outra opção? Olha, levantar e sair correndo. Talvez uma hora ele corra mais do que eu, mas pelo menos uma dúvida que eu vou tropeçar, mas uma dúvida que vai acontecer menos ali, que se eu estiver correndo junto com ele. E a vida é um pouco esse cavalo, sabe? A gente não escolheu viver, é verdade, mas vivemos, estamos aqui. E a vida é esse cavalo que está tocando. E se eu escolher parar, não dá certo, não dá para parar a vida. Não dá para tentar frear. É preciso, a dignidade está em levantar-se e correr. Correr o melhor que eu possa. Uma vez posso tropeçar e me machucar, pode ser. Mas vai ser muito menos que eu ficasse tentando frear o cavalo, né? E aqui a gente encontra de forma muito concreta aquela afirmação de Nosso Senhor: quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser preservar, quem quiser evitar o sofrimento vai acabar sofrendo mais. Quem perder a sua vida por amor ao bem do Evangelho vai salvá-la. Que na hora pode custar, né? E por isso é bom que a gente peça a Deus essa clareza de dizer, de chegar aqui, não vale a pena o esforço. É bom pedir isso a Deus, que cure ao mesmo tempo a nossa vontade e a nossa inteligência. Querer o que realmente é bom, o que realmente vale a pena, e ser capaz de enxergar que é assim, que é o melhor, que não é simplesmente um dever duro, que me é imposto, que me escraviza, mas é o caminho do meu crescimento, dessa evolução acadêmica, cultural, espiritual, física. Interessante ver esses atletas como gostam de desafios. Lá em Roma, a gente passava uns dias de férias nelle Abruzzi, uma região mais fria, né, da Itália mais central. E lá tinham as montanhas, o Papa até João Paulo II ia lá esquiar. E me chamava a atenção os ciclistas, eu não estava entre eles, como eles gostavam das ladeironas, que tinham as coisas infinitas. E eles gostavam porque era o Tour de France lá, os grandes atletas do ciclismo, e aí treinava subida e ótimo, né? Que aquilo interessante, me chama a atenção, né? Sempre andando de bicicleta, não gosto de subida porque cansa mais, vai mais devagar, não tem o prazer daquela velocidade com pouco esforço. Mas os atletas lá, eles gostavam daquilo, porque era um desafio, porque era exigente, que era mais intenso. A virtude é um pouco esse educar o nosso olhar para ver o valor do desafio, das coisas que custam, porque enxergar ali um caminho de crescimento, de autossuperação, chegar a algo que me enriquece, não só algo que me custa, mas algo que me faz bem, me transforma. Então, ver isso também sobrenaturalmente, né? Pedir a Deus, se enxergar, superar a mentira que é a preguiça, que faz ver coisas boas como se fossem ruins e coisas ruins como se fossem boas, e fazer enxergar a verdade do que me convém, do que vale a pena, do que vai ser bom para mim, para a minha vida, configurando esse olhar virtuoso com relação aos vários elementos que podem custar na minha vida. O Padre Francisco Fausto tem um livrinho sobre a preguiça, que ele fala da preguiça seletiva, narra com graça o trabalhador, o pai de família que chega em casa como um mártir heróico depois de um dia de trabalho duríssimo e com as últimas energias consegue se arrastar até o sofá, e aí a esposa ali, os filhos ajudam, não sei o que, e ele está ali como que prostrado por todo o seu esforço para levar aquela família para frente. Aí daqui a pouco toca o telefone, ele faz um esforço hercúleo de atender, e é o amigo dele lá, o Jorginho, que vai ter futebol hoje, cara, naquela quadra lá, beleza, querida, eu janto mais tarde, ele já está no elevador, já colocando a chuteira, já colocou ali a roupa e aquele homem que parecia morto, daqui a pouco, né, um serelepe ali, uma energia juvenil impressionante, de onde veio toda essa força? E era isso, né, no fundo, para jogar bola, para essa preguiça seletiva que nos mostra como a gente se move por coisas que a gente gosta. Quando há amor em algo, aquilo não custa, a gente faz fácil. E é interessante ver isso, né, como o oposto de qualquer virtude que se opõe à preguiça, sobretudo é a diligência. Diligência que vem do verbo diligere, diligo, diliges, diligere em latim, que significa justamente amar. Por exemplo, né, a Vulgata, né, amou-me, entregou-se a morte por mim, dilexit me et tradit se me ipsum pro me.
é o verbo diligere, que significa amar. E essa então é a nossa terceira e última ideia de hoje. É refletir sobre isso, como o amor pede entrega, o amor pede sacrifício, o amor vence a preguiça. Para ser capaz de amar, para amar de verdade, eu tenho que vencer a preguiça. E vencer a preguiça é um gesto de amor, ou há de ser na nossa vida. Assim diz São José Maria, em Amigo de Deus, quem é laborioso, outra virtude, a gente poderia dizer que se opõe à preguiça, né? Laboriosidade, a pessoa que é capaz de trabalhar muito. Quem é laborioso, aproveita o tempo, faz o que deve, está no que faz. Não por rotina, nem por ocupar as horas, mas como fruto de uma reflexão atenta e ponderada. Por isso é diligente. O uso normal dessa palavra, diligente, já nos evoca a sua origem latina. Diligente vem do verbo diligo, que significa amar, apreciar, escolher alguma coisa depois de uma atenção esmerada e cuidadosa. Não é diligente quem se precipita, mas quem trabalha com amor primorosamente. Não é fazendo as coisas de uma maneira assim, trambelhada e com muita... Não é só mexer-se muito. Não é um ativismo, não é diligência. Diligência é pôr carinho nas coisas. Esse carinho que pede também intensidade. Não é precipitar-se. É como isso, a mãe preparando ali o namorado e o presente que ele vai comprar e como é que vai ser o pedido de noivado e aquela médica e aquele advogado para cuidar de uma coisa ali que o seu pai lhe pediu, e ele rodeia de carinho aquilo e faz bem feito e se empenha e sua a cabeça se é preciso para conseguir terminar a tempo ali as coisas, porque tem amor ali de trás, tem amor. Isso é diligência, é amar no concreto, vencendo o cansaço, vencendo as dificuldades. É apostar alto, é querer fazer o meu melhor. Uma prima minha, formada em arquitetura, arquiteta, no grupo da família estava se elogiando ela, que no TCC lá tirou a nota máxima, e não, muito bom, né? E ela falou, meu lema é esse, né? Não basta tirar 10, é preciso abalar Paris. Eu achei interessante a frase audaz, assim, né? Não tirar 10 na prova, que é pouco para mim. Tem que fazer um negócio que vai abalar Paris. Eu achei engraçado, né? Paris. Né? Preciso abalar Paris. Bacana, né? Uma pessoa que ama a sua profissão, que tem esse entusiasmo para fazer bem as coisas. E isso também te deve trazer para um plano sobrenatural. Se falava de Jesus, né? Bene omnia fecit. Tudo ele fez bem feito. Tudo que ele fez bem feito. Tudo. Bonito, né? Jesus era assim. O vinho de Caná foi o melhor ali, né? E a multiplicação dos pães e tudo foi com essa entrega, com essa perfeição. O que faz as coisas grandes ou pequenas? No fundo, o amor que a gente coloca nelas. No fundo, a diligência com a qual nós as fazemos. E isso é que assim devemos fazer tudo o que fazemos. É a santificação do trabalho, que tanto nos falava São José Maria. Fazer tudo por amor, tudo com entrega. Aí é que vale a pena. Quando a gente faz as coisas por amor ao meu próximo, por amor a Deus. Assim é que vale a pena viver. Esse livrinho do Padre Francisco, ele diz lá, nunca é por ter se dado ou sacrificado que um homem se esvazia, mas por ter se poupado. Você tem essa experiência, na verdade, de podia ter feito mais. Até, sei lá, no exercício físico, ou quando eu estou cantando ali uma música, ou estou aprendendo um instrumento, ou quando eu estou ali podia fazer mais. Isso é que vale a pena, fazer mais, entregarmos mais. Spude, é uma palavra grega para pressa, que aparece algumas vezes no Novo Testamento. No Evangelho me parece só 2 vezes, dizendo que alguém fez algo com pressa. 2 vezes referidas a mulheres. Uma delas, a Salomé, filha de Herodíades, quando vai pedir a cabeça de João Batista num disco, foi com pressa, afoita, pedir para Herodes, fazer aquele seu pedido macabro e terrível. E outra vez
se aplica a outra mulher também, agora sim, a Maria, Nossa Senhora. Quando ela dirige-se para as montanhas para ajudar a mãe de João Batista, que está grávida dele, para viver o nascimento dele. Uma é a morte do precursor e aqui é o nascimento. Diz o Evangelho que Maria dirigiu-se com pressa para as montanhas, com festinazione. Pressa a outra de matar, pressa de morte, pressa de vaidade, de aparecer diante dos outros. Maria, pressa de servir, pressa de entregar-se para sua prima mais velha, que precisa da ajuda dela. Às vezes a gente não tem muita pressa de servir, a gente tem pressa de ser servido, que os outros logo me ajudem. Nossa Senhora tem pressa de servir, de doar-se. Isso é verdadeira diligência, isso é amor. E essa é vencer a preguiça. Então, peçamos a ela que nos ajude também a nós a combater esse vício com um caminho concreto de cada dia amar mais a Deus e ao nosso próximo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.